agradeço também a advogada especialista em Direito do Trabalho, com atuação no TST, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-DF. Doutora Elisa Alonso, bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Obrigada, Sérgio. Bom dia. Sempre um prazer estar aqui contigo. Também está conosco a advogada trabalhista sindical, diretora da Associação de Advogados Trabalhistas do DF, assessora jurídica da Federação do Fisco Estadual e Distrital, doutora Caroline Sena. Bom dia e bem-vinda. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutora Juliana, doutora Elisa. E é um tema realmente muito importante. Nós estamos aqui para debater e para prestar esse serviço aos nossos ouvintes. Doutora Elisa, começo com a senhora. Vamos falar desse tema tão importante. A senhora até observou o voto em si, né? O que podemos explicar para o nosso ouvinte sobre essa decisão? Qual o impacto que ela traz? Na verdade, Sérgio, assim, quando eu trouxe a questão da decisão, era para esclarecer o que seria o assédio, qual que é o conceito do assédio, né? Porque para começar esse debate, a gente tem que entender como que ele se caracteriza. E o assédio, ele é o quê? Eles são atos de violência, de autoritarismo, aquela que cria um sofrimento, né? Cria uma angústia na pessoa, né? Ela é uma conduta abusiva praticada por superior, por quem trabalha junto. E no voto, eles trouxeram aqui o conceito da resolução, porque tanto o CNJ quanto o TST já fizeram uma cartilha para esclarecer como ele seria, o que caracteriza, como, né, se defender, como se proteger. E aqui a resolução 518, que é agora, de 31 de agosto de 2023, traz exatamente esse conceito do assédio. E eu vou ler aqui só para a gente depois esmiuçar. Que ele diz o quê? Que é o assédio moral. É a violação da dignidade ou integridade psíquica ou física de outra pessoa por meio de conduta abusiva, independentemente de intencionalidade, por meio de degradação das relações socioprofissionais e de ambiente de trabalho, podendo se caracterizar pela exigência de cumprimento de metas, tarefas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou situações humilhantes e constrangedoras suscetíveis de causar sofrimento, dano físico ou psicológico. Então, aqui a resolução, quando ela faz o conceito, ela já traz tudo. Então, pode ser ato ou omissão, a exclusão, o abandono, a cobrança de metas. Então, todos esses pontos que realmente o empregado pode vir a sofrer, não só o empregado, como o chefe também, porque a gente tem o assédio, né, que ele pode ocorrer tanto pelo superior para os seus empregados, quanto dos empregados para o superior. A gente acredita que seja só, né, que é o que a gente fala do vertical horizontal, descendente ou ascendente, né? Então, assim, eu posso ser seu chefe, tratar você dessa forma, como você pode querer me boicotar como empregado, tirar minha autoridade. Então, por isso que a gente fala que é um tema muito rico, que a gente tem muito que discutir aqui, mas o principal são atos que te causam um sofrimento, te geram um dano. Então, assim, a partir disso, a gente consegue trabalhar esse foco aqui. Pois é, doutora Caroline Sena, vários pontos para tratarmos sobre o assédio, muitas vezes a gente até desconhece, né? É verdade. Doutora Elisa traz o conceito que me causa, não vou dizer tanto um espanto, porque se você for analisar, a Constituição Federal, já no artigo 5º, lá no inciso 10, diz o que é inviolável: a honra, a imagem, né? Então, tudo isso, quando você tem a imagem violada, a honra violada, a dignidade violada, tudo isso já é um indício de que você tem sido assediado, violado, transgredido, você tem sofrimento em razão, né, do ato de alguém, que Sim. Pode ser seu superior, pode ser seu colega, pode ser a estrutura, que é o caso que nós vamos trabalhar aqui, que é um assédio estrutural, organizacional. Então, é um tema extremamente sensível e eu percebo, assim, é tão sensível e tão importante que a todo tempo nós temos que ou nos socorrer de resoluções ou de tipificação, uma melhor tipificação, porque não bastou, por exemplo, Sérgio, dizer na Constituição Federal que são invioláveis a intimidade, a honra, a vida privada, a imagem, né, como forma de coibir práticas abusivas e práticas de assédio. Então, nós temos um tema extremamente sensível, extremamente importante, ele está em ampla ascensão, infelizmente. Isso significa que temos falhado principalmente na prevenção. A doutora Juliana, ela é psicóloga, então ela vai poder dizer o quão grave é você tratar de um problema que aconteceu sem uma prevenção adequada, né? Então, o que tem faltado para nós no nosso país? Eu acho que tem faltado essa cultura realmente de prevenção, de respeito mútuo e de meio ambiente saudável. Você pode ver, né, Carol, que a gente conversando aqui,
não existe uma lei específica, né? Não existe. O crime é tipificado no direito penal, mas não existe legislação brasileira. Tanto que essa resolução que tipificou agora é 31 de agosto de 2023. Então, quando a Carol coloca isso, é porque, de fato, a gente está atrasado para resolver e precisa procurar formas, né? De, pelo menos, tratar disso. Então... Doutora Juliana, como a psicologia, então, vem analisando essa questão do assédio moral? O que provoca esse assédio moral? É o machismo? É a misoginia? É complexo falar isso porque, em geral, o que está na base são os valores, né? Então, a gente entende, às vezes, é o valor de uma empresa, porque as empresas também têm os seus valores, que criam a sua cultura, né? E aí, na base disso, nós podemos ter valores como, por exemplo, ser muito comum para uma empresa alguns processos ali que sejam vexatórios e é muito normal dentro daquela empresa. Fofoquinha é muito normal dentro daquela empresa, né? E aí vai se criando uma cultura, por exemplo, de tomar... Como que a gente faz para ter controle? A gente tem o controle a partir de funcionários que a gente seleciona, que vai fazendo a fofoquinha aqui dentro desse sistema. E aí pode ter também alguns valores dentro desse funcionamento machista, misógino, racista. E se o dono da empresa, ou então se as pessoas principais dessa empresa têm esses valores, eles vão seguir para a empresa como um todo, não serão quebrados, e isso vai proporcionar, sim, um ambiente ruim de trabalho, um ambiente propício para acontecer o assédio moral dentro do trabalho. Então, uma questão de prevenção não pode passar só por um setor específico. Ela precisa organizar a empresa com valores mais elevados, com uma conduta ética, com uma conduta profissional melhor, né? Precisa, inclusive, ter cartilhas mesmo dentro dessa empresa do que pode e o que não pode e ser trabalhado, treinamentos, desenvolvimentos que mexam com esse tema. Doutora Elisa Alonso, estamos falando desse assédio moral estrutural e ele acontece em qualquer tipo de empresa, pequena, média, grande? Qualquer tipo de empresa, Sérgio. É porque ele vem no intuito da coletividade. São, assim, a forma de gestão da empresa para incentivar o lucro, né, numa forma reduzida de custo. Então, qualquer empresa, pode ser desde aquela pequenininha até as grandes, como foi o caso do processo que teve pelo TST. É aquela questão que você acha que você está ajudando, né? Então, aquele hino motivacional que você é obrigado a cantar, né? Ou aquela tabela de progressão daquela de prêmios, né? Então, você é o melhor vendedor. Veja, a tabela, né? Esses pontos todos, você não é proibido, mas a forma como você expõe, a forma como você exige que pode te trazer esse tipo de assédio. Então, é delicado porque você pode... Mesmo caso, né? O que tem muito fala é cobrança de meta. Você pode cobrar a meta, você pode cobrar que o trabalho seja bem feito. O problema é como você vai fazer essa cobrança. Você vai expor a pessoa perante todo mundo? Você vai cobrar uma meta factível, uma meta que realmente seja alcançável? Quando a pessoa está chegando naquela meta, você vai criar outra meta? Entendeu? Então, existem muitas empresas que fazem isso. Então, independente do tamanho da empresa, a situação é realmente essa cobrança que gere essa angústia, que gere esse incômodo na pessoa, que ela se sinta preterida, que ela se sinta diminuída. Né? Então, assim, até dando um gancho com o que a doutora Juliana falou, o que eu acho que as empresas têm que ter mesmo, é um canal de denúncia, sabe? Para que o empregado que se sinta ofendido, que se sinta angustiado com aquilo, já faça essa denúncia. É um manual de conduta para que você saiba exatamente o que fazer, como cobrar, como dirigir para as pessoas. Então, as empresas têm métodos que podem fazer para evitar isso e seguir aquela orientação que seja instituída. Doutora Caroline Sena. E os sindicatos, doutora Caroline? Também precisam ter canais de denúncia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um sindicato que é bastante atuante, que é o sindicato dos bancários, porque nós aqui, a doutora Elisa testemunha a quantidade de casos e de ações sobre assédio moral em razão de metas inalcançáveis, inatingíveis e de condutas pouco claras, às vezes, tanto no estabelecimento dessa meta, quanto até no impacto na remuneração desse bancário. Então, os sindicatos, eles precisam também, primeiro, conversar com a categoria, ter uma abertura, um diálogo muito aberto com a categoria,
precisam de canais eficientes de denúncia, de um jurídico que esteja realmente disponível, né, para tratar desses casos, né, de assédio moral, porque a grande verdade, Sérgio, é que a gente está falando de legislação, a gente está falando de falta de legislação, a gente está falando de Constituição Federal, de consolidação das leis do trabalho e de um tratado internacional, que a OIT, a partir de 2021, salvo engano, pela Convenção 190, ela tem como propósito um mundo de trabalho um pouco mais digno e livre dessa violência. No entanto, parece que nós temos sofrido justamente com a ausência dessas regras de integridade, de compliance, né? O caso da Ambev, com todo respeito, ao meu ver, até pela repetição, não só com um trabalhador, mas ao longo dos anos. O próprio voto, o brilhante voto do ministro Balazeiro diz isso, né? Porque o caso da Ambev, ele vem desde 2009 se repetindo. São muitos anos de casos de assédio moral. São 307 mil ações trabalhistas. O impacto de um trabalhador doente é muito ruim para a empresa, para a pessoa, para a família e para a previdência social, porque a doutora Juliana vai falar os casos de burnout, que agora é considerado como doença ocupacional, explodiram no Brasil. O Brasil é o segundo maior em casos de burnout no mundo. É surreal dizer isso. Então, algo está falhando, volto a dizer, na prevenção. Os sindicatos de bancários, dos trabalhadores, né, na Ambev, etc. e tal, são muitas categorias, eles têm canais de denúncia, mas precisam fomentar isso, nem que seja no chão da fábrica, conversar, dialogar, elaborar cartilha. É educação. Orientação. E essa questão que que a doutora falou é tão importante porque o assédio ele é repetido. E essa questão é que é complicada, porque a pessoa fica exposta àquela situação de violência, de assédio moral, ali constantemente, durante um grande período de tempo. E ela pode chegar, inclusive, a ter a tamanha alteração psíquica que ela chega a pensar em suicídio. Sim. Então, a gente fala muito do burnout, a gente fala muito da depressão, da ansiedade, mas o suicídio também entra nesse movimento de uma tentativa de fugir desse assédio. Ela pensa em tirar a própria vida. Um exemplo, doutora Juliana, nós tivemos um caso no escritório que me sensibilizou muito, que era mais ou menos, né, ela não chegou a pensar nisso, mas ela tinha um chefe que se maltratava muito mesmo, falava que ela não era boa, que ela não conseguia chegar onde ela deveria, e que, assim, realmente humilhou muito ela. E ela disse que todo dia ela estacionava o carro embaixo do prédio e ela chorava. Sim. Ela não queria sair do carro, ela pensava, para que eu estou aqui, ou por que eu estou vindo para cá? Mas ela precisava do emprego. Então, assim, mais ou menos, ela não chegou a esse ponto, quer dizer, pelo menos ela não relatou para nós, né, no escritório, mas ela falou, eu chorava incessantemente. E para você ver, o tanto que é desgastante. A pessoa vai se sentindo tão inferiorizada que até para uma recolocação profissional fica difícil. Sim. Porque a pessoa ela não se sente capaz ali, com condições de pegar. Não, eu já fiz isso aqui tudo de carreira. Agora deixa eu pegar e deixa eu mudar para outra empresa que vai me tratar melhor, por exemplo. Que eu posso ganhar mais, que eu posso viver melhor, uma qualidade de vida também melhor, né? E a pessoa, às vezes, abre mão, não consegue se colocar, porque ela está extremamente fragilizada com isso. Por isso que é importante procurar terapia, porque a terapia, ela também vai atingir esse nível da pessoa se reconhecer capaz, que ela não é aquilo que, naquele assédio, está fazendo ela acreditar que ela seja. Com certeza. Um ponto do voto do ministro que foi muito sensível, porque a gente está falando de assédio, tanto moral, sexual é um dos tipos de assédio moral, ele está dentro, então... Você passa por ele, passa por ele também, mas um dos pontos do voto do ministro que também me chamou muita atenção e vem na esteira da resolução 492, salvo engano, não sei se ela é de 2020, 2021, é um protocolo de atuação para a magistratura, sobre a perspectiva de gênero. E aí, geralmente, quando a gente fala em gênero, quando a gente fala em assédio, a gente fala muito no feminino. Mas, nesse caso, ele falou, não, a magistratura tem que trabalhar sob a perspectiva de gênero, não significa dizer que a norma incide apenas para o caso da mulher. Ele jogou essa resolução para que ela fosse aplicada ao caso desse trabalhador da Ambev, porque ele era constantemente humilhado, com piadinha. E outra coisa que me causou muito espanto, e também ao próprio ministro, como que o regional
tratou normal uma conduta de piadas machistas, humilhantes, tratou como se fosse um mero ambiente de piadas masculinas, e não. Eram piadas racistas, porque você tem que saber que o limite de uma brincadeira para algo sério ou para um assédio é o que ela gera em você. Porque se você for tratado por um apelido ou por uma piadinha, que aquilo ali vai te ferindo aos poucos, vai mexendo com sua autoestima, isso é uma forma de assédio, ela vai te adoecer de alguma maneira. E então, essa perspectiva de gênero que os magistrados precisam analisar, é importante que se diga, ela não trata apenas da mulher, muito embora ela seja realmente a maior vítima de assédio. Ele foi muito bem conduzido aqui no voto do ministro para o caso do trabalhador da Ambev. Doutora Elisa, o ministro Alberto Balazar, até como já foi dito aqui, ele lembrou, né, que o assédio moral nessa empresa tem motivado inúmeras condenações no TST, e apesar disso a empresa continua desrespeitando essa obrigação de manter um ambiente de trabalho saudável. O que precisa ser feito, então? É uma demanda que o TST tem que ser mais enérgico para cobrar essa empresa e as demais também? Eu acho que as decisões já vêm. Primeiro, a regulamentação, a Carol já colocou, né, Carol? A gente precisa realmente ter uma regulamentação específica, mas enquanto isso, a resposta já vem sendo dada. Você vê num processo desses, né? Como eu coloquei aqui antes, eu já defendi aqui no TST, era brincadeira, assim. Eu acho que hoje, tá, aqui realmente falando, esse processo é de 2019, as práticas são de 2011 e 2017. Então, aqui sejamos justos aqui também colocar essa situação. Sabemos que ainda existe, sabemos que é uma realidade, especificamente da reclamada aqui, eu não sei dizer se permanece ou não, vamos colocar o aspecto temporal aqui também, né? Mas é que, o que eles relatavam, por exemplo, que nas cobranças de meta, eles faziam uma rodinha dos vendedores e colocavam o pior vendedor para dançar na boquinha da garrafa. Isso eu falo porque eu já defendi processo assim. Então, assim, esse tipo de conduta que não poderia ser tolerável. Então, quando você me pergunta, assim, o que pode fazer para evitar, realmente o manual de conduta, realmente ter um canal de denúncia. Realmente, você fala de, né, uma fiscalização pelo Ministério Público do Trabalho, fazer um táxi se comprometendo para não repetir a conduta. Então, acho que, assim, tem vários meios, mas acredito eu, aqui sendo muito justo, colocando muito aqui, pleno 2023, não acredito que eles façam mais a boquinha na garrafa lá. Eu acho que, assim, eles tiveram muitas condenações, tanto que foi ressaltado pelo ministro Balazar aqui. Estamos falando, doutora Carolina, de um homem, né? Um sexo masculino. Imagina, então, as mulheres, né? Como sofrem. Na sua experiência, até como advogada sindical e também trabalhista, as mulheres te procuram muito para falar dessas questões. Será que isso é um assédio? Tem muita dúvida se aquela prática é um assédio? Tem muita dúvida. E mais do que dúvida, tem muito medo envolvido. Acho que ser mulher, conviver com o medo desde a maternidade mesmo. Então, eu me lembro que nós formamos há alguns anos uma frente sindical e associativa de combate a todas as formas de assédio, e foi surpreendente e muito difícil lidar com adoecimento realmente desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. As mulheres, sim, são em maior número, tem maior número de casos de assédio moral, e, inclusive, as mulheres são mais preteridas também, né? Independentemente das suas... Né, das suas capacitações, independentemente do seu estudo, independentemente da sua habilidade, ela também sofre sendo preterida. Claro, Sérgio, que eu acho que para os nossos ouvintes é muito importante dizer que nem tudo é assédio, né? O trabalho por si só, e eu gosto muito dessa definição, porque às vezes as pessoas pensam, claro, o trabalho dignifica o homem e a mulher, mas trabalhar não é algo que não causa dor, porque exige o suor do seu rosto, exige o seu esforço. Então, a própria etimologia da palavra trabalho já diz isso, é tripolium, né? Era uma lança de 3 pontas que era usado realmente para machucar. A Bíblia, quando traz o decreto ali no Jardim do Éden, para Adão, para Eva e para a serpente, o decreto do homem foi, a partir de agora, você precisa suar. Então, assim, quando
A Elisa falou isso muito bem. Não é dizer assim, você tem que cumprir metas, falar que você tem que cumprir metas por si só não é um assédio. Às vezes, você estabelecer uma conduta positiva, desde que não seja um positivismo tóxico, porque eu também acho que a gente está vivendo um momento em que tudo você tem que estar up demais, e não é assim. Né? Redes sociais, é uma então, rede social up demais. É uma bom dia, como se nada tivesse acontecendo. Então, assim, não existe uma vida perfeita, mas o trabalhador, o poder diretivo do empresário, ele te dá o direito de cobrar metas, sim, de pedir para que você realmente tenha o máximo de eficiência no seu trabalho. Agora, se você está sofrendo condutas reiteradas de humilhação, porque quando a pessoa tem sido, né, como a Elisa disse aqui, se você tem sido humilhada, preterida, piadinha, brincadeirinha, isolada, cancelada, fofocas a seu respeito injustificadas, tem coisas que não existem sobre você. Assédio moral. Assédio, que a gente conversa muito sobre isso, né? Por exemplo, um empregado entrou com uma ação para pedir horas extras, ou alguma coisa que ele tem direito. A empresa recebe a citação, imediatamente muda ele de cargo. Nossa. Não é que altera o salário dele, mas né, ele hoje ele é um gerente, ele vai passar a servir, né, entendeu? Eles mudam. Almoxarifado. Exatamente. Isola mesmo. Para criar o isolamento. Esse é um assédio? Esse é um assédio. É para diminuir dentro da empresa a pessoa, né, uma coisa julgando ele por causa da ação, né? Diminuindo ele. Você falou sobre a questão de um chefe sofrer assédio. Às vezes uma pessoa só tem uma promoção na empresa e aí aquelas pessoas que são lideradas por ela isolam esse chefe, tentam boicotar esse chefe que acabou de entrar no poder, né? Isso também é um assédio. Eu li um caso, por uma jurisprudência também, que era dos enfermeiros contra o médico. O médico foi promovido a chefe, e aí os enfermeiros se uniram e ele está dando um laudo, ele está atrasando, ele está demorando. Eu falei, olha a situação. Boicotando o serviço da pessoa. Ou você descobrir, né? Você descobrir alguma coisa a respeito da chefia e usar utilizar informação como chantagem mesmo. É um tipo de... E nesse caso no médico, como é que ele vai comprovar? Ele vai relatar, ele vai retratar para os superiores dele também, vai criar documentos, provas, porque o assédio ele é uma situação muito de provas, né? Provas. Como que você vai, por exemplo, tratando aqui do aspecto prático, né? Eu quero entrar com um processo porque eu fiz o canal de defesa, a denúncia ninguém resolveu, falei para o meu chefe, ele não resolveu. Então, você tem que se documentar, porque aqui, infelizmente, o ônus da prova é do empregado, que a empresa vai negar, né? E aí o empregado tem que provar. Então, como eu faço? Hoje, né, meu chefe entrou aqui e me tratou mal. Eu mando um e-mail. Não gostei da forma que você me tratou, não mereço ser tratado assim, te peço respeito. Ele não vai responder, mas você documentou. Aconteceu de novo? Manda um WhatsApp, se tiver um superior, manda um WhatsApp para ele, ou manda o mesmo e-mail. Anote tudo o que está acontecendo, porque depois você tem uma sequência. E quando você entra com o processo, você consegue ali comprovar, né? Pelo menos trazer indícios suficientes para aquilo. Porque aqui a gente tem a dificuldade de prova testemunhal, né, Carol? Assim, muita. Nesses casos é muito delicado, porque quem presenciou normalmente está trabalhando. Então, ele não vai testemunhar. Exato. Né? Então, assim, e a gravação telefônica, eu até... Um parêntese aqui, um adendo, aliás, ao que a Elisa disse, o ministro César Peluso, nós temos esse precedente, né, no Supremo Tribunal Federal, que garante que você pode gravar, né, ela vai ser válida, porque nem sempre você consegue uma prova fácil. Então, se você consegue gravar uma gravação telefônica, ela é considerada válida, mesmo que a outra pessoa não saiba, porque é uma forma de você mostrar, olha, ele vive gritando comigo, me despreciando, vive me tratando mal, me humilhando, me constrangendo na frente dos meus colegas. Então, posso dizer que é uma interpretação diferente para os crimes de corrupção, por exemplo, que você não pode gravar, não é válida a prova? Acho situação, que é diferente, né? É diferente porque aqui a gente tem primeiro a hipossuficiência, a dificuldade da prova, né? É ele que está sofrendo aquela violência, então, assim, como normalmente, né? Pode acontecer só aqui numa sala entre os dois, então é a forma a natureza do direito do trabalho, né, Elisa? Que é de vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade, a hipossuficiência. Pois não, doutora. E, inclusive, a pessoa, às vezes, é submetida, quando entra com o processo, a uma avaliação psicológica para provar que teve danos, né? Como ela estava antes, como ela está agora em relação a danos psicológicos. Deixa eu puxar um outro assunto com a senhora, doutora Juliana.
gerações, né? Temos uma geração nova de trabalhadores também que não podemos generalizar, mas sabe-se muito dos direitos, mas dos deveres não quer saber, né? Como essa juventude está indo para o mercado de trabalho? Porque tem até estagiário que não quer ser corrigido, mesmo de forma educada, que ele está fazendo algo errado. E aí? Nós temos uma geração que está mais, dizia minha avó, milindrosa. Exato, a vovó sabe. Não é? E realmente eu acho que é importante na formação. Eu sou professora universitária, também tenho meus alunos, e eu falo muito com todos os meus professores que nós precisamos formar bons profissionais. E formar bons profissionais é também trabalhar a postura dele no trabalho. Não é só inteligência emocional. Mas qualquer coisa postura a senhora é processada, ética. Viu? Assédio moral da professora. Cuidado. Porque na psicologia, por exemplo, nós temos um código de conduta ética que ele é extremamente rígido, né? E se você não toma cuidado com essa postura, você entra em vários processos aí com CRP, né? Então, assim, precisamos falar sobre os deveres, sim, a serem cumpridos. Precisamos trabalhar que não é só direito, gente, na vida. Não é só coisa boa na vida. Não é só ganhar na vida. Infelizmente, não é isso. A gente pode ser muito querido, muito amado, muito respeitado. Mas a gente também tem que fazer a parte da gente. Trabalho é prazer e sofrimento. Construir as coisas é difícil, é puxado, né? Então, precisa ter esse toque de realidade na vida, sim. O trabalho, ele também é um lugar que a gente reorganiza a identidade da gente. A gente fala da maternidade, que é um grande processo de organização de identidade da mulher, e o trabalho é mais um, e a adolescência é mais um, né? Então, a gente organiza nossas identidades. O trabalho, quando ele é bom, ele desenvolve a gente. Ele faz a gente ser uma pessoa melhor ainda do que a gente já é, né? E se você se abre para isso, você tem muito a ganhar. Se a empresa tem essa conduta de desenvolvimento, ela também tem muito a ganhar. Porque às vezes você contrata uma pessoa que ela é infantilizada, digamos assim, imatura naquele processo, e você vai amadurecendo esse profissional, ele se torna um profissional adulto, um profissional capaz, um profissional que brilha, um profissional que traz muito resultado, que resolve problemas. Conflito é normal dentro do trabalho. Tudo que existe, a condição humana tem conflito, né? Mas algumas coisas são aceitáveis e outras são inaceitáveis. Aceitar violência é demais. Né? Uma comunicação não violenta é essencial. O que eu trago muito assim, até colocando dessa geração nova, né? Eu e Carol, a gente tem escritora, a gente chefia, né? E a gente tem essa dificuldade de como conduzir. E aí, o que eu tenho para mim, tá? Eu jamais faço com uma pessoa o que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, aqui, né, o limite vem muito disso. Então, a forma de eu exigir é como eu gostaria de ser cobrada. Mais ou menos isso. Porque aí eu acho que você tem, né? Ao mesmo tempo, a gente tem aquele cuidado. Eu não tenho como passar a mão na cabeça o tempo todo. Por isso que a gente, quando eu comecei aqui falando, né, cobrar metas, você pode. Mas é a forma como você cobra. Então, quando a gente trata dessa geração, e de fato a gente tem uma dificuldade, sem generalizar, mas infelizmente é uma realidade do mercado que a gente está vivendo hoje, a gente vem cheio de dedos, né? Nós viemos cheio de dedos, mas cobramos, não tem como. Mas a minha máxima realmente faço da forma como eu queria que fizessem comigo. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado justamente evitando toda essa situação de assédio, de constrangimento. A gente sabe que tem pessoas que são mais sensíveis, né, doutora? Assim, tem realmente pessoas com o psicológico mais abalado. Então, se você cobra, só aquela cobrança simples, às vezes ela já se sente preterida. Então, acho que a gente tem toda a dificuldade. E o que fazer nessa situação dessa hipersensibilidade com a realidade? Eu gosto muito da ideia de proporcionar tratamento a essas pessoas, porque às vezes essa hipersensibilidade, ela vem de traumas, ela vem de questões muito íntimas, muito pessoais daquela pessoa, que ela não consegue mesmo lidar com isso. Só que aí é muito complicado, às vezes, para o próprio chefe falar para a pessoa, olha, procura um tratamento, né? Você tá me chamando de doido, meu Deus. E aí, eu acho que a gente tem que realmente
tirar essa ideia do psicólogo é para doido, do psiquiatra é para doido. Às vezes você precisa sim de uma medicação dentro de um contexto que você está passando. Às vezes tem uma pessoa que ela está no contexto de trabalho, passou por uma separação, tem um pai idoso, alguém que está passando por um luto. Gente, você vai sofrer. Então, lá no seu trabalho, você não vai estar no seu melhor, nos seus melhores dias, você vai estar mais sensível. Há uma repercussão, né? Há uma repercussão na tua produtividade. E, às vezes, você tomar uma medicação naquele momento ou ter um apoio psicológico naquele momento já faz toda a diferença para como você vai lidar com aquilo, sabe? Que isso que a doutora Juliana tem dito é muito importante, porque nós também precisamos tirar esse estereótipo, né, do o psicólogo e o psiquiatra vai tratar o doido. Não é isso. Eu já vivi experiências que uma gerente disse, escondido, ó, já até tentou se matar. Então, ela fica no psicólogo tomando remédio. Gente, mas imagina, é a fofoca, né? É a fofoca. E a fofoca que fala, ó, aquela fulana ali tá indo pro psicólogo, psiquiatra e tal, como se isso fosse um demérito, né? O que falta? Falta muito esse trabalho de conscientização, de conversa, e eu acho que às vezes tem faltado muito isso, porque a sociedade está muito focada, de repente, nesse mundo virtual e se esquece que a vida real ela é uma vida com problemas e problemas te fortalecem. Aquilo que também que é difícil acaba te fortalecendo. Os jovens precisam saber disso, os adultos infantilizados precisam saber disso, mas óbvio que é o que nós estamos tratando aqui, saber disso não implica dizer que você tem que estar suscetível ao assédio moral, sexual, esse assédio organizacional. É preciso trabalhar muito fortemente para tirar o Brasil dessa condição de um dos países com maiores números de burnout, por exemplo, que é esse esgotamento físico e emocional. Pegando esse gancho rapidinho, Sérgio, porque também nessa questão, né, de estar com problema pessoal e tudo, quando você me pergunta a questão das empresas, o que podem fazer, né, eu acho que você tem a sensibilidade de enxergar a situação de cada um. Sim. Então, assim, sei de uma empresa que a gente trabalha que estava com um problema como empregada e me consultou. O que eu posso fazer? Eu falei, é um problema real. Dá para ela uma semana, ou né, sugere que ela tire férias para ela se reestruturar. Porque você exigir que ela continue no ambiente, tipo, não era nem o trabalho, porque ela estava com problemas pessoais, e aí chegava na empresa, ficava mal, não produzia. Eu falei, dá uma semana, né? Se não quiser tirar férias, libera ela, porque assim, ela precisa disso. Então, acho que é a sensibilidade da empresa de identificar o que pode estar acontecendo, né? Ao invés de exigir, de cobrar, é tentar dar uma solução interna. Entendeu? Doutora Juliana, burnout, vamos explicar para o nosso ouvinte o que é? Gente, o burnout é uma síndrome na qual você tem um esgotamento, tá? Ele pode ser físico, mental. Você não consegue mais. Sabe aquela pessoa que não consegue dar mais um passo para frente, porque já deu tudo que tinha que dar, já esgotou tudo que existia dentro de si? É essa pessoa. Essa pessoa, ela começa a sentir uma grande dificuldade em produzir tarefas dentro da empresa, em ir para a empresa, em chegar lá e trabalhar. E aí ela pode, inclusive, ter esse quadro associado a outros quadros. Vamos supor que ela passou por um assédio moral e ela ficava sendo muito controlada. Numa situação, por exemplo, como essa, ela pode ter burnout e também síndrome do pânico. Uhum. São coisas diferentes, então. São coisas diferentes, mas pode estar associado mais de um tipo de transtorno advindos de uma situação de assédio moral. E olha o complemento, desculpa, Sérgio, só um complemento, porque tem um reflexo no direito previdenciário, na medida em que burnout é uma doença ocupacional passível de afastamento e ainda enseja a estabilidade 1 ano depois que essa pessoa tem alta, porque é um auxílio-doença acidentário, que é diferente de um auxílio-doença porque você operou ou ficou afastado. Então, há uma repercussão também do ponto de vista previdenciário. Eu fico a imaginar essa pessoa com burnout, que precisou se afastar, ela tem essa estabilidade de 1 ano, até o retorno dela para esse ambiente com aquele assediador é muito difícil. Então, por isso que é importante o Ministério Público do Trabalho, é importante o que a Justiça do Trabalho, de um modo geral, tem feito, os sindicatos têm feito, porque nós precisamos romper com esse ciclo, porque de nada vai adiantar um trabalhador se afastar por burnout,
retornar ao trabalho, ele tem uma estabilidade de 1 ano e viver mais No 1 mesmo ano de inferno ambiente, na vida, ambiente, né? na E mente depois é dele. demitido. E depois, E ser depois é demitido. demitido. Tivemos até o caso de uma apresentadora de TV que alega também o burnout por causa do horário que acordava, que era muito cedo, a cobrança, tudo isso. Sintomas que as pessoas podem estar sentindo, que pode ser um burnout, até uma síndrome de pânico. O que a senhora pode destacar? A síndrome do pânico, a pessoa ela começa a sentir uma ansiedade, palpitações, ela fica com medo do ambiente, das pessoas onde ela está ali inserida. Não são todos os sintomas juntos, pode ser separados, né? Por exemplo, tem uma palpitação, pode ser um sintoma, né? O medo é um outro sintoma, não é um conjunto. A síndrome do pânico serão esses sintomas todos juntos. A palpitação, ela pode vir, por exemplo, em uma ansiedade, mas não exatamente em um transtorno de pânico. Sim. Né? Uma respiração ofegante. Pode sentir no transtorno de pânico a sensação de que ela vai morrer. Ela vai ter um ataque do coração, por exemplo. Tá? E aí, às vezes, ela pede para sentar, deitar, porque ela está passando mal, chama a ambulância, às vezes vai para o hospital, faz uma série de exames, vê que não tem nada, não tem alteração cardíaca nenhuma. E a pessoa teve aquilo tudo, aquela alteração toda pelo ambiente, pela situação que ela está passando. Uma ansiedade mais leve pode acontecer também nesses perfis de assédios, né? E o burnout, ele vai ter uma diminuição geral da atividade. A pessoa ela começa a se sentir muito cansada, estafada, ela não consegue produzir como ela produzia antes, às vezes ela pode ter algumas alterações mentais, então perdas de memória, alterações assim, ela fazia uma coisa com maestria e de repente ela vê que ela trava naquela tarefa, ou então que aquela tarefa sai muito aquém do que um dia ela já produziu. E aí ela começa a perceber essas alterações todas de condições de produção e de atividade. Ela quer dormir muito, quer ficar em casa, ela não quer ir para aquele trabalho, para aquela forma daquele trabalho. Só que esse quadro não é exatamente uma depressão. A depressão tem a tristeza profunda, pode ter uma alteração do quanto a pessoa come, né? Como ela se alimenta. Então, a gente vai analisar os diversos sintomas e perceber que tipo de alteração psicológica essa pessoa teve. Até a relação com os familiares muda. Demais. As pessoas que elas estão ansiosas, depressivas, com síndrome de burnout ou com transtorno de pânico e que sofreram assédio no trabalho, elas podem diminuir o relacionamento delas profissional e pessoal. Apatia social, né? Apatia social, você afastamento. Você está muito insatisfeito com tudo. Aí você não quer também. Você chega numa rede de amigos ali. Aí você não quer contar que o trabalho tá chato, que as coisas estão difíceis, porque você é o problema do mundo. Aí você vai se isolando. Por esse mundo positivo tóxico. Você não quer reconhecer que no mundo há dificuldades. Então, às vezes, você está passando por um vale. Estou falando de algo que eu também já vivi, tá, gente? Então, doutora Juliana, tudo que você falou aconteceu comigo. Achei que eu estava morrendo, que eu estava tendo um AVC, que, sabe, eu já senti tudo isso, já fui hospitalizada, já fiz trocentos exames. Não é nada, não. É só mental mesmo. Então, você está cansada. E às vezes, psicológico. E às vezes você também não quer levar isso para a família. Por exemplo, às vezes você é a pessoa que trabalha e a família precisa daquele dinheiro e você não quer que todo mundo saiba que aquela situação está difícil. Tem o caso da pessoa negar que isso está acontecendo com ela? Tem. Porque Demais. Fica mais difícil, né? Quando ela não Tem, assume. porque sofrer violência em geral é uma das piores coisas que tem. Né? Então, assim como uma pessoa abusada às vezes nega que sofreu um abuso porque é muito difícil assumir isso para ela e ter isso na história dela, a pessoa que sofre assédio moral, assédio sexual no trabalho, ela nega você tá sendo isso. vítima de assédio é complicado, né? Mas é o você primeiro põe passo. isso para a tua história. Mas é o primeiro passo, né? Porque eu sou a testemunha aqui de que é possível você dar a volta. Porque até, assim, se colocando você aqui reconhece. nesses casos, né, de assédio estrutural, você pensa, eu vou denunciar ou eu vou pedir o quê? Eu vou perder meu emprego, eu preciso de emprego. Aí eu acho que a pessoa acaba triste. realmente... E às vezes nem é consciente, não. Às vezes passa por um processo meio inconsciente do tipo, eu não quero estar passando por isso. E a família, como ela pode ajudar essa pessoa a identificar, olha, você está estranha, você está diferente, vamos buscar ajuda? Exatamente. A pessoa mudou o comportamento, sinalzinho de alerta. A pessoa era muito risonha, falava demais, era muito alta astral, de repente está cabisbaixo, está estranho, está isolado, sinal de alerta total.
precisa ir conversar com essa pessoa. E aí, gente, eu topo, assim, eu sempre falo que o amor, o aconchego é uma forma de ajudar muito as pessoas. Então, se eu chego e te acolho e falo, não, peraí, eu tô aqui com você, vamos aqui, vamos procurar essa ajuda, vamos procurar esse caminho, eu te ajudo muito mais do que ficar, levanta logo daí, tenta logo sair desse lugar, volta a ser o que você era um dia. Isso não tem muito efeito positivo. É engraçado, né? Que é um bate-papo, né? A Carol fala esse ponto aqui. Eu me lembrei aqui agora, como a gente passa as coisas da vida e não... bem no inicinho da pandemia, a gente trabalhou muito, né? Então, assim, e eu realmente, eu comecei, eu parava e eu chorava. Entendo. Eu parava e eu chorava. Eu falei, gente, eu não sou assim, eu sou dessa alegre, né? O Carol tá falando da positividade, eu sou super bom dia, boa tarde, boa noite. Não, mas isso é bom, tá, Elisa? Mas tem perfis de personalidade. Tem gente que não é assim, por acordo, exemplo, e tá normal. Eu acordo dando bom dia pro passarinho, gente. Eu abro a janela felicíssima. E aí eu comecei a acordar, eu levantava, tudo ótimo. Chegava no escritório, me dava vontade de chorar. E eu olhei e falei, gente, eu tô errada nisso que você tá falando, de a gente identificar os sintomas, né? Virei pra minha sócia e falei, Raquel, eu tô entrando em depressão. Tá muito puxado, eu tô identificando isso aqui, eu preciso de ajuda. Buscou? Busquei, assim, eu fiz algumas sessões, mas em paralelo a gente contratou mais um advogado, então assim, a gente dividiu o serviço, mas a coisa que é engraçado porque eu não tinha me tocado, né? Mas isso aconteceu. Quando você falou assim de buscar ajuda, de você enxergar, né? Quando a gente pede, realmente, você vê, né? Eu sou a dona, né? Aquela coisa de a gente se cobra muita gente. A depressão é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Exatamente. Então, assim, a Raquel, na hora, ela, não, vamos resolver isso e passou. É o acolhimento necessário, né? Se você não tiver, você desencadeia por um caminho muito difícil. Isso. E é interessante a gente normalizar isso, porque, assim, como o transtorno mental pode acontecer com qualquer um, o assédio também pode acontecer com qualquer um. Eu tive um caso em consultório de uma pessoa que ela era de um órgão importante aqui e estava sofrendo assédio, né? E aí você fala, não, quais lá não eram vai as características desse assédio? É complicado dizer. Não, sem dar nomes, características. Exemplos, né? Exemplo. Essa pessoa foi uma questão também de assédio sexual junto com assédio moral. Essa pessoa queria se afastar do chefe porque ela não estava conseguindo conviver com aquela situação, né? Só que ela estava com medo da represália. Né? E não tinha também... O setor era pequeno, onde trabalhava, então não tinha muito como realocar para conseguir lidar com aquela situação. E ela veio para consultório porque ela queria permanecer no trabalho que ganhava bem, ela sustentava a família inteira que veio de outro país para estar ali, né? E aí ela não queria abrir mão de tudo aquilo, mas também não estava dando conta. Já estava muito adoecida, já teve uma crise, inclusive quando chegou para mim, né? Chegou medicada porque estava em crise. Deixa eu perguntar uma questão muito importante. Maternidade, né? A mulher, quando dá à luz, sofre assédio, doutora? Não é que necessariamente ela sofre assédio. Mas fica muito propícia a sofrer. Fica mais suscetível, exatamente. A gente tem, infelizmente, episódios de algumas empresas que acabam minando, afastando, isolando ou criando dificuldades, por exemplo, né? A mãe volta para o trabalho e aí o chefe começa a colocar hora extra para ela e sabendo que tem uma criança pequena em casa, que tem que vir, que a hora extra dificulta, tudo isso no intuito de meio que forçar um pedido de demissão. Então isso é assédio. Doutora Carolina? É isso, né? Nós tivemos recente agora um caso tão triste, mas tão típico, né, na nossa rotina, infelizmente. Foi quando a gente ouviu uma autoridade num município aqui no Brasil dizendo que queria esterilizar, né, as mulheres, as meninas, né, para diminuir... Fazer o controle de natalidade. Para fazer o controle de natalidade. Então, é uma realidade, triste realidade. Às vezes, há falta de empatia, inclusive por outras mulheres, né? De mulheres com outras mulheres, nesses casos, falta às vezes uma rede de apoio. Não significa dizer, como conversamos anteriormente aqui, Elisa dizendo, que todos os casos são, que às vezes algumas pessoas não possam exacerbar um pouco nos seus direitos de maternidade. Às vezes também é preciso, porque existem mães extremamente superprotetoras, o filho não pode quebrar uma unha, não é isso que a gente está querendo dizer. A gente está dizendo realmente da prática de assédio e daquela cultura ainda muito machista de que úteros são
complexos de se lidar. E eu não digo só do ponto de vista da maternidade em si, porque mulheres também, útero de fato, né? Se o homem tivesse um útero, nossa, a vida dele seria outra, com certeza. Porque a gente não pode negligenciar que uma mulher que sofra de cólicas, que tenham TPMs, que isso não impacta de forma muito profunda, né? Aquele dia a dia dela. Então, a gente precisa trabalhar isso. Eu acho que a gente, dando o exemplo tanto desse prefeito, desse caso da Ambev, que foi tratado pelo regional como piada, e eu vou puxar para a resposta de uma universidade de que se tratava apenas de um trote. Nós precisamos definir limites do que realmente é risível e do que é extremamente agressivo para uma sociedade, para uma cultura, porque já está passando da hora de a gente virar uma página nessa questão da perspectiva de gênero e do que é realmente engraçadinho ou não. Não dá para a gente, num centro universitário, entender que algumas posturas que são assediadoras, já que a gente está falando de assédio, isso é uma postura intimidatória, assediadora, viola a honra de outras pessoas, a imagem de outras pessoas. Então a gente não pode tratar nem como uma brincadeira, boquinha da garrafa ou rodinha de desempenho, que você é o ruinzão da turma porque você não atinge meta. Tampouco a gente pode achar que um trote universitário é muito engraçado ou é digno de ser considerado apenas como um trote. Eu acho que tem os limites, né? Assim, como é que eu posso falar? Nós não estamos generalizando que toda mãe, quando retorna, vem. Pelo contrário, tem empresas que são muito acolhedoras. A gente tem visto empresas que estão, inclusive, conferindo período de licença maternidade maior. Cresce na empresa, né? Creche. Uma volta para o telepresencial, por exemplo. Né? A minha cunhada foi contratada grávida. Uma coisa super difícil. Ela estava grávida de 5 meses, foi contratada. A empresa dela confere lá os 6 meses e ela ainda volta no telepresencial. Então, assim, a gente tem exemplos de empresas que realmente vêm. Mas quando a gente coloca esses pontos, realmente a empresa respeitar e a empregada também, né? A mãe também entender a questão do respeito. Né? Assim, eu não vou exigir da empresa mais do que eu possa entregar. Então, assim, é você identificar as necessidades, as dificuldades. O bom senso, né? Ajustar o bom senso, exatamente. Porque às vezes falta o bom senso das duas partes. E isso muitas vezes passa por educação também. Né? Você pode pegar uma pessoa que ela não tem essa noção e educar ela para que até o ponto que pode ir tanto a empresa quanto a pessoa. Exato. É verdade. Então, assim, não é uma regra, né? A gente não diz isso. É uma tendência, uma realidade. A gente sabe, né, que o número de mulheres, né, os processos, na maioria, é de mulheres. Mas pode acontecer dos dois lados. Igual a gente deu o exemplo aqui do chefe também, que é assediado. Então, a gente E uma ressalva. Tem empresas hoje que têm gestão de pessoas que organizam, inclusive, uma coisa que nós chamamos na psicologia de clínica do trabalho, que é um local de atendimento para esses funcionários. Pode ser muito positivo, pode ser ótimo para poder achar a questão do assédio moral dentro da empresa, mas alguns profissionais não se sentem abertos a falar dessas coisas dentro do próprio local de trabalho. Constrangidos por ser dentro da empresa. Por serem dentro da empresa. Também aqui, né, vamos colocar esse assunto. Algumas empresas realmente, ainda que tenham isso, não necessariamente aquele médico vai acolher o pedido. A gente tem casos que levam o atestado e o médico não acolhe. Aí você fica com uma divergência de atestado, mas ele é o médico da empresa. E aí? Então, assim, é questionável. É questionável. A gente tem esse tipo de problema. A gente tem. Então. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Parto agora para as considerações finais, agradecendo a advogada trabalhista sindical, diretora da Associação de Advogados Trabalhistas do DF, assessora jurídica da Federação do Fisco Estadual e Distrital, doutora Caroline Sena. Obrigado por estar conosco aqui. Sérgio, eu agradeço. Mais uma manhã de extremo aprendizado para mim, com a minha colega Elisa e com a doutora Juliana, psicóloga. E com você, com toda a Rádio Justiça. Espero que os ouvintes entendam que é preciso falar. Não dá para silenciar diante de uma cultura assediadora. Às vezes pode ser muito difícil, mas existe sim uma rede de apoio que pode minimizar os efeitos para que não desencadeiem problemas psíquicos
muito mais profundos para esse trabalhador. E a gente fica ao dispor, claro. Agradeço também a psicóloga, mestre em psicologia, especialista em saúde mental e também professora, né? Juliana Rodrigues, obrigado por estar conosco e qual a sua consideração final, o seu conselho final? Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada, doutora Caroline, doutora Elisa, por estar aqui. Eu gostaria de dizer à pessoa que sofre assédio moral no trabalho, assédio sexual ou qualquer outro tipo de situação vexatória ou discriminatória, que ela procure ajuda. Os psicólogos, os psiquiatras estão aqui para ajudar. Então, quando você procura um psicólogo, ele pode minimizar esses danos, pode te ajudar numa recolocação profissional e pode te dar novos caminhos. Você pode perceber novos caminhos. Então, por favor, não deixe de contar com a nossa ajuda. Agradeço também a advogada especialista em Direito do Trabalho, com atuação no TST, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-DF, doutora Elisa Bom Dia Alonso. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Coloquei, né? Não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Eu acho que seguindo essa linha, né? A linha do respeito, a dignidade, vai dar certo. E faça sempre prova do assédio, as provas, rapidamente. Quais são provas aceitáveis? E-mails, WhatsApp, você fazer um relato até seu para você ter data, hora, quem presenciou, em que local que aconteceu. Então, reúna essa documentação. E procure advogado. E procure um advogado. Muito obrigado. 10h57. O Revista Justiça de hoje fica por aqui. Lembro que essa entrevista vai ficar disponível também no YouTube da Rádio Justiça para você assistir quando quiser. O programa de hoje teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Continue aqui na Rádio Justiça em 104,7, porque está chegando aí Felipe Seabra com Capital do Rock. E hoje vamos ouvir um pouco da história e a música da banda inglesa The Police. Um ótimo dia para você, bom fim de semana. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça. Súmulas.